Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 32. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 32. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Só uma pessoa achou? Mais alguém achou? Se achar, por favor, fala, graças a Deus. Tá certo? Amém, meus irmãos? Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Amém. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e o cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos, Jesus. Porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Levante a sua mão direita para Deus agora e feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade de estarmos em tua presença. Pedimos que a tua palavra venha falar poderosamente conosco, que a tua palavra possa ser a semente poderosa que venha produzir, Senhor, e produzir a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos acertar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nesta noite nós queremos falar e pregar o seguinte tema: o batismo com morte. Nós sabemos muito bem do batismo com água
nós sabemos do batismo com o Espírito Santo. Agora, vocês sabiam que existe o batismo do sofrimento, o batismo da dor, o batismo da sepultura, o batismo da morte? 2 discípulos de Jesus chegaram para ele e fizeram um pedido direto. É o que nós vemos agora. Tiago e João pediram para Jesus assim: mestre, nós temos um pedido para lhe fazer. Jesus disse: faça. E eles pediram assim: mestre, nós queremos que quando o Senhor estabelecer o seu reino, nós nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Nós queremos ser os maiores apóstolos. Nós queremos estar entre os grandes. Nós queremos que o nosso nome seja lembrado como aqueles que ficaram, um do seu lado direito e o outro do seu lado esquerdo. Na verdade, Jesus responde dizendo assim: não sabeis o que pedis. E Jesus fala assim: podereis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que sou batizado? Será que vocês podem fazer isso? A palavra batismo significa imersão, significa mergulho. Quando naquela época uma pessoa se convertia ao judaísmo, havia um costume entre os judeus de batizar aquela pessoa em água corrente. Ela era levada ao rio e mergulhava no rio, e quando ela saía, ela então era considerada uma pessoa convertida ao judaísmo, o que a Bíblia chama de prosélito. É como o próprio Jesus falou: vocês rodam o mundo inteiro para fazer o prosélito. Era costume daquela época. Quando João ele começou a batizar com água, estamos falando do profeta de Deus, o precursor do Cristo, ele então não trouxe um novo costume para aquele povo. Ele então somente fazia o que outros faziam. Porém, o batismo de João é chamado na Bíblia como batismo de arrependimento. Não era um batismo para uma conversão à religião do judaísmo, não era para fazer prosélitos, mas era para fazer simplesmente pessoas que querem entrar no reino de Deus. Só que nós não estamos falando desse tipo de batismo em água, mas é só para você entender a figura do batismo. Agora Jesus fala diretamente a João, o apóstolo, e a Tiago, o apóstolo: podereis vós serem batizados com o batismo com o qual eu sou batizado? Será que vocês podem passar por esse batismo? Quantos aqui são batizados nas águas? Por favor, levante sua mão. Nós já passamos pelo batismo em águas. Agora, será que nós podemos ser batizados com este batismo de morte, com este batismo de sofrimento? Quando Jesus fala: podereis vós serem batizados com o batismo que sou batizado, o termo significa exatamente passar pelas águas profundas da tribulação. Jesus estava dizendo: será que você, Tiago, pode passar pelas águas profundas da tribulação? Será que você, João, pode passar pelas águas profundas da tribulação? Porque muitas vezes, irmão, quando enfrentamos um problema, queremos desistir da fé. Muitas vezes, quando enfrentamos um problema, queremos desistir das coisas de Deus. Porque muitos hoje, eles estão em busca de glamour, eles estão em busca de pessoas famosas, eles estão em busca de coisas que satisfaçam o seu ego, a sua vontade, o seu desejo. É de se pasmar o comportamento dos seres humanos. Eles querem moldar as coisas de Deus a eles.
Eles querem moldar o sagrado ao profano. Eles querem transformar aquilo que vem de Deus, aquilo que é santo, naquilo que vem dos homens, naquilo que não tem valor. E quando os homens que são corruptos tentam fazer isso, Jesus ele fala: a glória que eu tenho é uma glória de sepultura. O batismo que eu serei batizado será um batismo na terra, será um batismo dentro de uma caverna, será um batismo de morte. Jesus tinha acabado de descrever o batismo que ele ia ter, um batismo de cuspe, um batismo de escárnio, um batismo de açoite, um batismo de morte, um batismo de condenação, um batismo de vara, um batismo de sangue, um batismo de coroa de espinhos, um batismo de cruz. É desse tipo de batismo que Jesus falou. João e Tiago responderam: podemos. O apóstolo Tiago e o apóstolo João assumiram: nós podemos. Eu quero passar por este batismo de sofrimento. Veja, irmãos, Tiago, o apóstolo, ele foi o primeiro a ser morto como apóstolo. Logo após o Pentecostes, ele foi o primeiro a ser morto. Morreu logo de cara. Nem saiu por aí pelas cidades. Rapidinho ele morreu. Em contrapartida, o apóstolo João, que era o seu irmão, ele foi um dos últimos apóstolos a morrer, a deixar este plano terrestre e subir para o celeste. Ele, o apóstolo, ele teve várias revelações. João escreveu o livro do Apocalipse, o Evangelho de João, as cartas de João. E todas estas vezes ele pôde saber o que era solidão, ele pode saber o que era sofrimento, ele pode saber o que era dor, ele pode saber o que é servir ao Senhor. Eu quero te dizer hoje: vocês podem ser batizados com o batismo que Cristo foi batizado. Vocês podem receber este batismo na vida de vocês. Vocês estão dispostos a seguir a Jesus com todas as suas forças? Vocês estão dispostos a devotarem a vida de vocês a este Cristo e a este Deus? Tem alguém aqui que está disposto a seguir a Jesus? Você está disposta, irmão? Você está disposto? Agora, o que significa isso? Estar disposto a passar por esse batismo. Nós vamos aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Colossenses 1:24. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Eu faço questão de mostrar a vocês, para que vocês venham a ter conhecimento. Colossenses 1:24 diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a sua igreja. O apóstolo Paulo levou esse negócio a sério. Ele levou o batismo de morte a sério. Ele levou o batismo de sofrimento a sério. Ele disse: eu sofro as aflições. Eu passo por este batismo todo dia. Eu vivo isso na minha vida, pelo corpo de Cristo, que é a igreja, pelas pessoas que estão ao redor. Eu vivo isso. Porque se nós estamos sofrendo por Cristo, se nós estamos passando as coisas por Cristo, então, num determinado momento, a Bíblia fala que nós receberemos um galardão, nós receberemos uma recompensa, não nessa vida, mas no céu, nas bodas do Cordeiro. Nós seremos contemplados pelos nossos sofrimentos, por este batismo, que é o batismo de morte. Agora nós vamos ver também algo muito profundo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo
diante, para que você entenda o que o Senhor quer de nós. Diz assim, olha: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E aí? Nós não sabemos disso? Que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Versículo 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Cristianismo, vida cristã, não é só passar pelas águas do batismo, não é só ter a carteirinha de membro da igreja. A vida cristã é uma vida de batismo de morte. Será que você tem essa coragem? O apóstolo está dizendo com clareza: vocês não sabem que nós fomos sepultados com Cristo pelo batismo? Nós passamos por isso. Ou será que nós não passamos por isso? Porque muitas pessoas, irmão, não entenderam isso aqui ainda. Muitas pessoas estão achando que a igreja é um clube. É um clube. Que você tem uma carteirinha e tem direitos. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito àquilo outro. Eu quero direitos, eu quero curtir. Eu quero uma coisa que me satisfaça. E não é nada disso não, igreja. Não é nada disso. O Senhor está deixando bem claro aqui: fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Acabou. Esse negócio aqui acabou. O nosso ego, o nosso eu, o nosso egocentrismo, o nosso desejo de querer fazer as coisas, querer ver as coisas acontecerem pelas nossas próprias forças, isso foi finalizado. E o apóstolo se aprofunda mais ainda. Versículo 5: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para me obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração,
a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Você está entendendo a palavra de Deus? A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitas vezes nós não queremos dar ouvidos. Muitas vezes nós não queremos aceitar a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, que nós temos que estar sepultados com Cristo no batismo de morte, porque negamos o sofrimento, negamos as durezas da vida, negamos os problemas. Por quê? Se o nosso corpo é para a santificação a Deus, se o nosso corpo é para a glorificação a Deus, irmãos, os cristãos primitivos foram levados às arenas e comidos por leões. Os cristãos primitivos se reuniam em casas a luzes de vela e lampião. Eles se reuniam em cavernas, eles se reuniam no meio da mata. Eles eram proibidos, porque o Império Romano proibia a religião cristã. Muitas pessoas deram a sua vida pelo Evangelho, muitas pessoas deram a sua vida pelo nome do Senhor. E eu pergunto para você nesta noite: o que você tem feito para a glória de Deus? O que você tem feito pela sua santificação? O que você tem feito pela sua vida no altar? Por que nós negamos, irmãos, e dizemos: não, esse batismo de morte eu não quero, não, esse batismo de sofrimento eu não quero ser como Cristo, eu não quero ser cuspido, eu não quero ser humilhado, eu não quero ser maltratado, eu quero andar com um revólver na cintura e se alguém mexer comigo eu dou um tiro, eu quero ser o bambambam, eu quero ser o tal, se falar comigo arrebenta os dentes, eu quero impor a minha vontade, quem manda aqui sou eu é que estou no comando. Irmão, presta atenção numa coisa: já estou crucificado com Cristo, diz o apóstolo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É preciso haver crucificação no eu, é preciso haver batismo de sofrimento, batismo de renúncia, batismo de morte. Podemos ser imersos nos desastres e nos sofrimentos, como Cristo foi. Nós podemos dizer que Cristo se referia ao sofrimento que ele teria em Jerusalém. Cristo estava se referindo aos sofrimentos que todos os apóstolos passariam, que todos seriam batizados. E quem sabe, Cristo estava se referindo ao sofrimento que eu estou passando hoje, ao sofrimento que você está passando hoje. Talvez você entrou aqui dizendo assim: pastor, eu estou carregando um peso muito grande. Pastor, eu estou carregando um fardo grande. Eu me sinto pressionado. Eu me sinto pressionado. Eu me sinto humilhado, humilhada. Eu estou em sofrimento. Eu estou em angústia. Meu coração ele está apertado. Eu estou sentindo um frio na boca do meu estômago. Eu não estou bem. Por que eu estou sofrendo? Eu poderia te perguntar: por que o justo sofre? Eu poderia te perguntar: por que Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, sofreu? Porque Cristo sofreu. Jamais Cristo merece qualquer tipo de sofrimento, mas ele sofreu.
É assim que é, irmãos. É assim que é a vida. A vida é composta de alegria, mas também de tristeza. A vida é composta de sol, mas é composta de chuva. A vida é composta de dias maravilhosos e de dias tenebrosos, de dias de tribulação, de dias de dificuldade. O segredo é você não negar o batismo do sofrimento. O segredo é você não fugir. Os irmãos sabem que eu passei pelo acidente de automóvel e eu senti muita dor, muita dor. E eu passei noites e noites acordado, porque eu não conseguia dormir. Eu não achava posição na cama e eu comecei a dormir no sofá, que foi o único lugar que eu consegui dormir. Eu sentia dores na minha mão, a minha mão doía muito, porque teve um momento que o médico suspendeu o analgésico, que era o remédio que eu tomava. Ele falou que não era para tomar, porque o corpo não podia se habituar com aquele remédio, que o meu corpo tinha que eliminar a dor normalmente. Quando eu não podia mais tomar remédio, piorou mais ainda, porque além do fator da dor real, tinha o fator da dor psicológica. E quando você cochila um pouco, você acorda com aquele ferimento latejando, você acorda com aquela dor. Foi colocado aqui uns fios de metal na minha mão. Quando eu estava com esses fios, eu senti muito mais dores. Eu senti dores que eu nunca tinha sentido na minha vida. Muitas dores. Dores. E às vezes, irmãos, no momento da dor, você fica pensando: por que, Deus? Por que eu estou sentindo essa dor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que sentir dores? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus passou pela sexta-feira da paixão, mas ele também passou pelo domingo da ressurreição. É assim que acontece, igreja. É assim que se processa. Por isso que a pergunta inicial continua: será que eu posso dizer a Jesus que eu posso participar do cálice que ele participou? Que eu posso ser batizado no batismo que ele foi batizado? E agora, os discípulos também passaram por esse sofrimento. Para concluir esta palavra, vamos ler Gálatas. Gálatas capítulo 3, do versículo 27 ao 29. Gálatas capítulo 3, do versículo 27 ao 29. Louvado seja Deus. Diz assim, olha: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Você pode repetir comigo, por favor? Diga assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Porque eu fui batizado em Cristo, eu fui mergulhado em Cristo. É o significado literal do batismo de morte. É o mergulho, é levar ao fundo, é levar a águas profundas, a águas fundas. A Bíblia fala na canção que cantamos aqui hoje, no livro de Ezequiel, quando Deus dá uma visão para ele e manda que ele entre nas águas. E ele começa a entrar nas águas. O Senhor vai chamando ele, e as águas dão os artelhos, ou seja, os tornozelos, cobrem os pés.
E ele vai caminhando, e Deus vai chamando ele para mais fundo. E chega um momento em que as águas estão dando nos joelhos. De repente as águas estão dando aqui, olha, na altura da cintura, na altura do abdômen. E tem um momento que o Senhor continua chamando ele, que ele mergulha, e ele é batizado, e ele é imerso, porque são águas profundas que só podem ser atravessadas a nado. Se você quiser ser um verdadeiro cristão, ser um verdadeiro servo, uma verdadeira serva de Deus, você tem que ser batizado com o batismo que Cristo foi batizado. Você tem que entrar na dimensão do Cristo. Você tem que estar em Cristo. Você tem que ser, porque fomos batizados em Cristo e vos revestiste de Cristo. Cristo ele está tanto dentro quanto fora de mim. Cristo está aqui dentro, está aqui fora. Cristo está aqui dentro, está aqui fora. Cristo ele quer estar dentro de você e fora de você. Você tem que estar totalmente revestido de Cristo por fora e cheio de Cristo por dentro, porque você entrou em Cristo e Cristo entrou em você, e vocês se tornaram um, como lemos aqui, um em Cristo. Nós somos um só povo. Aleluia! Eu olho aqui, eu vejo mulheres, eu vejo homens, mas Jesus olha, Deus olha e vê pessoas, seres, porque todos nós em Cristo, não existe macho ou fêmea, todos sois um em Cristo Jesus. Eu sou um em Cristo, você é um em Cristo, sem diferença de sexo, de cor, de raça, de religião, de o que quer que seja. Nós somos um em Cristo, porque Deus reconciliou consigo o mundo em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Quantos recebem a palavra de Deus nessa noite? Se você pudesse, coloque em pé no seu lugar agora. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração e oremos ao Senhor. Deus poderoso e santo, que este batismo com morte, que este batismo com sofrimentos, que este batismo com que o Cristo foi batizado, seja um batismo real na minha vida, seja um batismo real na vida da tua igreja na face da terra, porque como lemos, ó Pai, estamos em Cristo, e Cristo está em nós, tanto por dentro estamos com Cristo, quanto estamos revestidos de Cristo por fora. Nós nos entregamos nas tuas mãos, nós nos colocamos diante do teu altar, e eu te digo, podemos, Senhor, podemos, Senhor, viver ao teu lado, podemos, Senhor, viver contigo, podemos caminhar com o Senhor, podemos estar com o Senhor, podemos, Jesus. Nós podemos estar contigo. Muito obrigado pela oportunidade de te servir, de sofrer contigo e por ti, de andar contigo todos os dias e por toda a eternidade. Obrigado, Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome